Não. Uma mulher não deu à luz a 16 coelhos. Isso vai ser um deleite. Adeus, Ana. Essa música já era do ano passado. Esse ano é um ano novo. Deleite Show. Muito bem-vindos Ao primeiro vídeo do ano. Eu tô feliz pra caramba com o resultado de tudo que tá acontecendo. Espero que você esteja nos acompanhando. Espero que você esteja gostando. O Deleite Show está mudando cada vez mais e vai ficar cada vez melhor. Muito obrigado por estar conosco no ano de 2017 e 2018 tá longuíssimo e preparado, cheio de coisa legal pra gente fazer. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é sobre fraudes científicas. Você sabe o que é isso? Eu sei. Você sabe, porque a gente falou sobre isso antes. Isso. Mas fraude científica é quando alguém apresenta uma pesquisa ou então um dado científico, algo importante para a humanidade, se embasando ou então falando sobre pesquisas não verdadeiras. Ou seja, ela inventa coisas, ela coloca dados que não são reais, ela modifica aquela pesquisa que ela fez para embasar uma teoria, sendo que não é verdade, só para ganhar crédito ou reconhecimento. Isso é uma prática muito comum, não tão comum hoje em dia, porque René Descartes fez lá um método que ajudou a cortar um pouquinho isso, mas antigamente era muito mais comum e os cientistas queriam crédito, eles queriam financiamento, queriam crédito na praça, para que eles continuassem os estudos. E hoje a gente vai dar uma olhada no que esses caras fizeram com o... The Greatest Guest of the História! Vamos à história do Homem de Piltdown. Este cara que foi aí... o Homem de Piltdown, na teoria, foi tratado como o cara que seria o elo entre os homens primatas e os seres humanos. Por quê? Porque foi encontrado em 18 de dezembro de 1912 pelo arqueólogo Charles Dawson e pelo geólogo Arthur Smith um crânio, um dente e uma mandíbula com dente. E os caras falaram, quer saber? Isso aqui pode ser o fóssil de um homem entre os primatas e os seres humanos. Vamos defender essa teoria aí? Aí os caras, poxa, vamos, faz todo sentido. Como que o homem veio do macaco? E aí logo surgiu a história do Homem de Piltdown, que também, depois de algum tempo, foi desmascarada pelo dentista T.A. Marston, que fez um teste com flúor, uma pesquisa, e descobriu que, de fato, os dentes eram de orangotango e que o crânio era de um ser humano, só que eles não eram ligados, eles eram de origens diferentes, claro. Não, o orangotango era amigo do homem. E no final foi descoberto que aquilo era uma farsa. Porém, a pessoa que foi responsável pela teoria não sabe quem é essa pessoa. Então, sabe-se quem encontrou o crânio e o dente, mas não sabe quem foi que fundamentou a teoria de um elo entre este achado e os seres humanos. Mas a verdade é que não existiu esse Homem de Piltdown, não existe esse elo, e se existe, nós ainda não sabemos dele. O psicólogo inglês Cyril Burt, nos anos de 1940 a 50, eu acho que isso foi quanto durou a farsa, talvez? Pode ser. 10 aninhos aí. Tentou provar que gêmeos univitelinos, que são criados em famílias diferentes, têm QIs diferentes. Ou seja, ser criados em famílias diferentes influencia no seu QI. Ele tentou provar e ele disse que sim, e as pessoas acreditaram por muitos anos. E aí, só depois que o cara morreu, a fraude veio à tona. 3 anos depois de sua morte, o cara conseguiu fazer a equipe dele inteira fraudar o fato inteiro. Eles criaram currículos, identidades fictícias para os co-pesquisadores, e os 53 pares de gêmeos que o cara pegou para estudar também eram mentira. O cara inventou tudo. Ele inventou exatamente tudo. Ele arquitetou o plano inteiro. Provavelmente ele não era nem psicólogo. Em 2004, clonar um ser humano poderia ter deixado de ser uma ficção
se o médico Woo-Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, não tivesse inventado tudo o que ele inventou. Porque ele tinha dito que havia clonado o primeiro embrião humano. Só que o que ninguém sabia, na época, é que aquilo tudo era uma mentira, que ele estava usando manipulação de fotografia e dados falsos para fundamentar que ele havia feito aquilo. Então ele provou através de fotografia, falou, gente, ó, clonei aqui o cara, tá vendo? Isso aqui, tal. Só que aquilo era tudo uma montagem e, inclusive, ele foi ali nomeado um herói nacional. Tipo, virou uma um celebridade. avanço gigantesco. Ele recebeu milhões para outras pesquisas porque ele virou um grande pesquisador, né, um grande cientista na época, até que descobriram a farsa que ele estava fazendo. Eu não sei qual que foi a punição dele, eu não sei o que aconteceu com ele, com a equipe dele. Eu espero que ele pague por isso que ele fez, porque ele tirou uma grana de uma galera aí. De uma galera. Só que uma coisa saiu desse estudo, que foi o Snoopy, o primeiro cão clonado na face da Terra. Não é Snoopy. Não, é Snoopy. Até isso, o cara clonou de mau jeito. Nem pra dar o nome de Snoopy. Exato. Então, fraudulento, clonador de cães. É isso que você é. Caluniador e mentiroso. Agora a gente vai falar da Mamãe Coelho. A Mary Toft ficou grávida em 1726, sofreu um aborto. Só que ela não ficou satisfeita em só sofrer o aborto, passar para a próxima tentativa, tentar ter um outro filho. Não, ela pegou a obsessão por coelhos que ela tinha e alegou para geral, por uma galera de seu bairro, que tinha dado à luz a 16 coelhos. Não foi 2, não foi 7. Ela queria ser uma coelha. De verdade, porque coelho que dá tanto filho, certo? Acho que sim. Deve ser isso que ela pensou. Não foi? Foi. Vamos ligar para ela? Vamos aí. Não vai dar, porque foi no século XVIII. Só que aconteceu, ela ludibriou um pessoal. E aí os médicos, inclusive da realeza britânica naquela época, foram estudar o caso. E os caras não conseguiram confirmar que era fraude. Os caras ficaram sem provas de que era fraude. Então, assim, foi verdade até o momento que foi mentira. Entendi. Ela foi levada para Londres para o caso ser analisado mais profundamente. E foi lá que Mamãe Coelha não aguentou. Ela teve que falar o que aconteceu. Ela teve que falar. Eu acho que não sei porque não sei se obrigaram ela a confessar, tipo, tortura, mas pelo menos na nossa informação aqui está dizendo que ela não resistiu mesmo e contou, e depois ela foi presa, e depois que ela foi presa, a realeza britânica ficou sem credibilidade. Realeza britânica não, a comunidade médica britânica. Ah, tá. Ficou sem credibilidade, porque o pessoal confirmou. Sabe o que parece isso? Parece aqueles casos que você, tipo, fala uma coisa que é uma brincadeira, uma mentira, e passou um tempo e você vê que tá tarde demais pra você desmentir. Isso, exato. Sabe? Aí você fica, você tem nossa, que continuar. Caramba, será que eu falo? Nossa. Aí teve uma hora que ela falou, quer saber, eu vou falar, vai, eu não vou aguentar. E outra, como que alguém conseguiu acreditar por tanto tempo num negócio tão absurdo, né? É muito absurdo isso, eu não... Enfim, século XVIII, né? Vai saber o povo fazer no século XVIII. O gigante de Cardiff, ou o Ramírez de Cardiff, que foi nada mais nada menos do que um fóssil encontrado na cidade de Cardiff por um fazendeiro local. Ele encontrou uma estátua no jardim dele, lá no terreno dele, e ele falou que era um gigante. Falou que aquilo ali era um fóssil de um gigante da época bíblica. E aí, com isso, ele fez com que muita gente fosse lá. Ele fez com que a galera pagasse ingresso para ver aquele gigante, dizendo ser uma prova verdadeira dos relatos bíblicos. E a galera começou a acreditar, falando, caramba, realmente, o pessoal da época do gigante Golias de fato existiu. E vamos lá ver tem um esqueleto petrificado ali. E aí, isso durou por um certo tempo, até que os cientistas descobriram que aquilo ali era uma estátua de gesso. O que os cientistas demoraram tanto para descobrir a diferença entre carne e gesso naquela época? Porque era só bater, né? Ah, isso aqui, ó, é gesso. Galera, acabou o show, vamos pra casa. Era basicamente isso. Cancela a expedição, Padre Alquino. E o negócio é que essa história teve uma certa duração e muita gente não acredita
nos cientistas até hoje. Eles querem acreditar que é verdade. Sim, eles querem ter aquilo como, de fato, um A gigante prova. de um relato bíblico, que a gente não sabe se existiu ou não, mas a gente sabe que existe gesso. Enfim, quanta coisa sem sentido nesse vídeo, não? Quanta informação, talvez inútil, né? Que a gente usou para nosso próprio entretenimento. Isso. Mas que é importante saber, porque às vezes a gente se depara com uma informação na internet, viu lá no Facebook, gente, acabaram de descobrir que o ser humano, eles já conhecem os ETs há muitos anos. Olha aqui a prova, é um vídeo de um fóssil, assim. Às vezes é mentira, né, gente? Não acredite em tudo que você vê. Pelo amor de Deus, o Facebook é uma rede social. E não uma rede de notícias, e nem de estudos científicos. Então, pesquise as fontes das notícias que você lê, pesquise as fontes das pesquisas que você lê, e vê se faz sentido aquilo. Porque, por exemplo, não é verdade? É verdade, você acaba não sendo um fraudulento e caluniador. Esperamos que esse show tenha sido um deleite para você. Muito obrigado por assistir e até o próximo!